queridos! Bem-vindos a mais um vídeo da semana de comandos elétricos aqui da Engerhall. Bom, tenho aqui dois relés muito usados em comandos elétricos, né? O relé térmico, que ele vai praticamente acoplado na saída do contator, e tem aqui o relé falta de fase, que ele é colocado na entrada de energia do painel elétrico. Esses dois componentes aqui, pessoal, eles têm o mesmo objetivo: proteger o motor contra uma possível sobrecarga. Mas aí que tem um grande problema, né? Por não conhecer esses dois carinhas aqui um pouco mais a fundo, muitos profissionais da área elétrica, né, da área de comandos principalmente, insistem na seguinte afirmação: não é necessário usar relé falta de fase em um painel quando se tem relé térmico, pois eles têm a mesma função, que é proteger o motor. Bom, pessoal, em partes essa afirmação está certa. Os dois servem para proteger o motor, mas dizer que um pode substituir o outro, aí não está certo não, afinal eles atuam em momentos totalmente diferentes. Só que para explicar melhor isso, e o principal, né, provar na prática essa tese, tá chegando aí então o embaixador de comandos elétricos aqui da Engerhall, o professor Fábio Miranda. Deixa eu estender então o tapete vermelho pro homem aqui, enquanto vocês vão se inscrevendo aqui no canal, ativa também o sininho das notificações e se gostar da aula, deixa aquele like pra gente. Bora continuar nossa semana de comandos. Beleza, André, então vamos mostrar aqui na prática a atuação, né, o tempo que o relé térmico leva para atuar numa sobrecorrente na hora de uma falta de fase. Lembrando que o intuito desse vídeo não é bater de frente com teoria de ninguém, apenas nós estamos mostrando didaticamente e na prática como cada relé se comporta. Lembrando que também em muitas literaturas se ensina que o relé térmico ele pode ser ou pode substituir o relé falta de fase. Então estamos montando na prática aqui a atuação dos dois e daí cabe a cada um de nós como profissional interpretar se vale ou não a pena a utilização do relé falta de fase, assim, ser substituído pelo relé térmico, vamos dizer assim. Então, estamos com a nossa bancada energizada. Propositalmente eu coloquei 3 disjuntores monofásicos aqui, ó. Por quê? Porque na hora que estiver funcionando eu quero simular uma falta de fase, para a gente aguardar o tempo de resposta do nosso relé térmico. Então, um pequeno detalhe aí, o nosso relé térmico ele tem uma regulagem de 0,63 a 1 ampere. Por quê? Porque o nosso motor, como nós estamos testando o motor em vazio, a tendência é que o motor ele tem uma corrente muito baixa. Então nós medimos, a corrente do nosso motor em vazio é em torno de 0,64 mA, né? 600 mA, 630 mA ou 0,6 ampere, beleza? Então o relé está regulado para essa corrente do motor em vazio e nós vamos simular uma falta de fase, que ele vai subir aí para mais de 1 ampere e nós vamos então aguardar o tempo de resposta do nosso relé térmico, ok? Então vamos energizar, né? Liguei os 3 disjuntores monofásicos e vamos partir o nosso motor. O nosso motor está funcionando, temos uma corrente de 0,65 ampere, né, ou 650 miliamperes, e agora nós vamos simular uma falta de fase e aguardar o tempo de resposta, ok? Tiago, coloca na tela para mim, por favor, no momento em que eu desligar o disjuntor simulando a falta de fase, eu quero cronometrar esse tempo, beleza? Vamos lá. Agora, Tiago. A corrente do nosso motor está subindo, né? E perceba que o relé ele leva muito tempo para atuar, até porque ele precisa deflexionar suas lâminas para poder disparar o gatilho que vai abrir o contato do nosso comando, né? Que é o 9596. A corrente já está a 1 ampere, né? Já passando da corrente limite do nosso relé, mas mesmo assim ele está aquecendo ainda para poder atuar. Isso estamos aqui simulando uma falta de fase. Observe que o tempo que ele levou para atuar. Agora o relé apresentou aqui a atuação, ele não permite mais ser resetado até que as lâminas esfriem e voltem novamente.
Agora nós vamos inserir aqui um relé falta de fase e fazer a comparação de tempo de resposta de disparo na hora de uma falta de fase, beleza? Acompanha aí. Beleza? Então viram que eu acrescentei aqui um relé falta de fase, né? Basicamente foi o que eu fiz. Inseri o relé falta de fase, pegando as 3 fases que já estavam chegando no contator, né, vindo dos 3 disjuntores monofásicos, e alimentei o meu relé falta de fase. Abri a minha linha de segurança, né, que estava sendo feita apenas com o contato 95-96 do relé térmico. Abri essa série e acrescentei o contato do nosso relé falta de fase nessa mesma linha. Por quê? Porque ou o relé falta de fase, ou o relé térmico ou o relé falta de fase abrindo, a minha linha de segurança é aberta e de imediato eu abro ou desligo o meu motor, beleza? Então vamos alimentar então novamente. Meu relé falta de fase já está habilitado, aguardando apenas o acionamento do motor. Eu vou acionar, acionei o meu motor e vou simular a mesma falta de fase que simulei apenas usando um relé térmico, ok? Vamos simular aqui a fase L2, né? A fase S no caso, por exemplo, eu vou desligar, ok? Veja o tempo de resposta que o relé falta de fase precisou para poder desligar o motor. O que é que a gente conclui com isso? Que o relé térmico, ele precisa, né, como todos sabem, ele precisa de um retardo maior para poder aquecer as lâminas e tudo aquilo que a gente já sabe. E com isso, nesse intervalo de tempo, nesse retardo, o nosso motor sofre um aquecimento que é um grande vilão para o fio, né, para o esmalte do bobinado desse motor. Então, eu particularmente não costumo usar o relé térmico substituindo o relé falta de fase. Por experiência própria, eu utilizo os dois para motores trifásicos, beleza? Então, fica essa dica aí para vocês. Segue com você, André. Pronto, pessoal. Então vocês viram, né, que para proteção de motores trifásicos, além do relé térmico, o relé falta de fase, ele tem uma aplicação perfeita para evitar prejuízos aí para os nossos clientes, né? Então já vai compartilhando essa dica de hoje com aquele amigo seu que você acha que precisa conhecer mais a fundo essa dicas flash aí de comandos elétricos, tá bom? Comenta aqui pra mim também se você já conhecia esse detalhe dos relés, sim ou não. Fala, sim, André, eu já sabia da diferença, né, de aplicação dos relés, ou não, André, eu aprendi a diferença dos relés aqui na semana de comandos em geral, tá? E eu quero lembrar também que amanhã, quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, eu e o embaixador Elifábio estaremos ao vivo aqui no YouTube com a live de fechamento da nossa semana de comandos elétricos. Nós vamos tirar dúvidas ao vivo e iremos também abrir a última oportunidade do ano para você que é eletricista entender de uma vez por todas comandos elétricos, tá? Você não pode perder de forma alguma não, tá bom? Fica ligado aí, meu querido. Abaixo, você já sabe, mas não custa lembrar não, tem o site oficial da Engeral com todas as informações sobre os nossos cursos e certificações. Clica aqui em cima dele e saiba mais. E ao lado tem mais vídeos da Engeral. Inclusive tem uma playlist completinha aí com todos os episódios da semana de comandos. Então você vai aprender todas as dicas flash da semana aí. Clica aí e continua nos assistindo. Grande abraço, nos vemos ao vivo amanhã. Tchau, obrigado.